Já foi? Botou para... Ah, botou. Então tá, é só revisão. A primeira, eu botei ainda algumas questões. Uma questão, na verdade, que tinha caído do simulado de vocês, mas eu não vou resolver o simulado. Só a primeira. O que vocês acharam do simulado? Acharam fácil? Como é que tava? Achei bom. Tava normal, tava olha. Esse simulado tá. Botei para ficar normal mesmo. Aqui, essa daqui era uma questão lá do simulado. Acho que era a primeira. Pelo menos eu mandei como a primeira, mas os meninos invertem. Não sei como é que tava. E aí, como é que foi que vocês fizeram essa? Acharam fácil, difícil? O que foi que vocês pensaram? Essa questão é difícil mesmo. Peraí, deixa eu tirar esse negócio. Isso aqui. E aí, o que foi que vocês fizeram essa questão? Nem um pouco. Mas conseguiu responder? É uma questão que tem um monte de jeito de responder. Ela é muito de lógica, ela não tem muita conta. Então tá, bora lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10. Então pronto. A primeira coisa, essa resistência aqui igual a 10. Que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50. Conforme ilustrado no esquema, a televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que pode ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então, bora lá. Primeira coisa, quando é que a televisão vai parar de funcionar? Ou quando a tensão for maior que 130 ou quando for menor do que 90. É o primeiro raciocínio que vocês têm que ter. Então, pronto. Menor do que 90. O que é que pode consumir essa tensão? Outras resistências no circuito. Então, eu já tenho uma resistência ali de 10. Se eu adicionar outras resistências, eu vou ter esse consumo aí, vai aumentar a resistência do sistema. Então, bora. A primeira coisa que eu sei é que ele pede o número máximo de lâmpadas. Para ter o número máximo de lâmpadas, a televisão tem que funcionar com o mínimo possível. Então, vamos botar 90 volts. Então, a corrente que vai passar na televisão vai ser relacionada a 90 volts, a tensão de 90. E aí a gente tem como descobrir a corrente. Como? É só pegar e colocar aqui, ó. Corrente vai ser igual a DDP, qual foi a DDP que eu falei? 90, dividido pela resistência. A resistência vai ser 50. Isso daqui vai dar quanto? Dá um... Quanto é que vai dar isso? 1.8, não é isso? É 1.8? É 1.8. Vai dar 40, é 1.8. 1.8 amperes. Todo mundo entendeu isso daí? Sim. Todo mundo entendeu porque aqui a corrente da televisão eu vou querer que seja 1.8 ampere aqui? Sim. Então pronto. Eu sei que a televisão vai ter 1.8 ampere. Eu sei que ela vai estar consumindo 90 volts. Então, a fonte é de 120. Se 90 está indo para a televisão, quanto vai restar? 30, não é isso? Isso. É isso. Então, pronto. Eu tenho como descobrir agora qual é a corrente que está passando no resistor de 10. Como é que eu faço isso? Eu sei que eu tenho 30 volts restando. Então, eu pego e coloco 30 volts dividido, ou vezes, né? Eu quero descobrir a corrente e eu quero saber qual é a resistência. A resistência eu já tenho. A resistência ali que é 10. Então, pronto. Eu sei que a corrente aqui vai ser igual a 3. A corrente entrando no sistema será 3 amperes. Então, pronto. Agora, olhe como é que está esse sisteminha. Vocês estão vendo meu mouse? Então, eu tenho essa corrente aqui entrando, que está 3 amperes, e eu tenho uma corrente aqui passando na televisão, corrente mínima para a televisão funcionar, que é de 1.8. Eu tenho 3 aqui e 1.8 passando na televisão, que significa que me restam ainda 1.2 para passar aqui nessas lâmpadas. Correto? Sim. Agora é só descobrir quanto cada lâmpada dessa vai consumir.
Como é que eu descubro o quanto cada lâmpada dessa vai consumir? Primeiro, é saber qual DDP elas estão impostas. Se eu sei que a televisão aqui está para 90 volts, todas essas lâmpadas também estão sujeitas a 90 volts. Por quê? Porque esse sisteminha aqui está em paralelo. Em paralelo, a mesma DDP. Então, 90 volts para cada uma. E eu sei a resistência. Então, pronto. Agora tem como descobrir a corrente que cada lâmpada vai consumir. Então, eu tenho 90, está muito bagunçado. Dividido pelo 200, vai ser igual a corrente da lâmpada. Vou botar assim, IL. Isso daqui vai dar quanto? Alguém faz isso? Vai dar... Deixa eu ver. 0,45. É mesmo, né? Eu sou bem verdinho para conta às vezes. Então, o IL de cada... a corrente de cada lâmpada vai ser 0,45 ampere. Então, pronto. Eu disse que tinha 1,2 sobrando. E eu tenho 0,45 para cada lâmpada. Quantas lâmpadas eu posso ligar aí? Ó, se eu tenho uma lâmpada é 0,45, duas lâmpadas 0,90, três lâmpadas 1,35. 1,35 já passou, porque o máximo é 1,2. Então, duas lâmpadas. Resposta correta, letra B. Todo mundo entendeu essa questão? Letra B, isso mesmo. Ela é mais só interpretação, não é nem tanto Não é, complicado assim conta, na parte dos cálculos. não, mas é uma questão difícil. É considerada uma questão difícil. Por quê? Porque tem um monte de assunto envolvido. Tipo, você tem que saber o que é sistema paralelo, você tem que saber como é que funciona o sistema em série, tem que pensar cada continha dessa, não se confundir. Não é tanto. Eu já falei para vocês, essa parte de física, apesar de ter umas contas estrambólicas, não são essas contas estrambólicas que vão fazer muita diferença na prova de vocês, não. Muito difícil que é o raciocínio. Tipo, uma questão dessas, as contas são simples, mas é uma questão difícil. Por quê? Porque o raciocínio dela é meio complexo. Mas física é tenso mesmo. Eu acho divertido, mas a bichinha machuca. Rapaz. Ao dimensionar, essa questão aqui, eu já mostrei para vocês numa aula, mas aí eu coloquei de novo aqui, porque é uma questão interessante. E é simples também. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitola dos fios condutores e disjuntores de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro, é especificada a associação para três circuitos distintos de uma residência relacionada tensão no circuito, bitola dos fios condutores e intensidade da corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor. Esse daqui é o tipo de questão que eu digo para vocês que leia primeiro o que é que está pedindo, o que é que ele quer que você responda, para depois você olhar o texto. Porque o texto, basicamente, você pode quase que ignorar. Porque, olha, a pergunta é, com base no dimensionamento do circuito residencial, em quais dos circuitos os equipamentos ou o equipamento está ligado adequadamente? Como é que você faz para descobrir isso? É só descobrir se a potência fornecida pelos fios vai ser a potência do equipamento. Como é que descobre potência? Potência é igual a corrente vezes a tensão. Então, pronto. É só pegar aqui, ó. Deixa eu copiar para você. A primeira aqui, eu tenho 110 vezes 20. Então, aqui, ó, 110 vezes 20. Eita, abriu um negócio aqui. Aí. Eita. Pronto. Eu tenho 110 vezes 20 no circuito 1. 110 vezes 20 vai dar quanto? 2.200. É 2.200. 2.200. É isso? E 2.200. No circuito 2, eu tenho 220 vezes 20. Isso aqui vai dar 4.400. No circuito 3, eu tenho 220 vezes 35. Isso daí eu não estou afim de fazer, não.
Dá mais que 4.400. É verdade. Sou forçado a concordar. Dá 7.700. Agora é só olhar os equipamentos que estão ligados e saber se pode ou não, ou se aguenta ou não, se o sistema aguenta. No primeiro, eu tenho equipamento ligado com 4.200 watts. Se a potência máxima fornecida por esse circuito é 2020, eu tenho como ligar? Vai funcionar o equipamento na potência que deve funcionar? Não vai. O fio só suporta, a fiação só suporta 2.200. Então, o circuito 1 elimina, não pode. O circuito 2, eu tenho 4.200. Foi. Eu posso fazer, porque eu fiz assim, P igual V vezes I. E aí eu descobri a corrente, a corrente, e aí eu comparei esses valores. Pode ser assim também? Pode também. Pode dar a mesma coisa, tá tranquilo. Eu só fiz assim mesmo porque é para ficar na linhazinha, entendeu? Para ficar as 3 linhas coisadas. Fica mais fácil escrever. Mas pode também tranquilo. O 2, o equipamento que vai ser ligado, 4.200. O sistema fornece 4.400. Está perto do limite, mas está ok. No circuito 3, vai ser fornecido 7.700 e o equipamento vai consumir 6.600. Resposta correta? Letra E. Eu acho que no gabarito eu acho que eu mandei errado para Breno. Tenho quase certeza que eu mandei errado. Olha nada depois, mas eu acho que eu mandei o gabarito errado para Breno. Mas a resposta correta é a letra E. Eu mandei o gabarito para ele de memória. Todo mundo entendeu isso? Sim. É tranquilo, então. É uma questão bem. Eu botei algumas questões mais assim, mas essa daqui é a questão clássica, uma questão que aparece direto no Enem esse assunto. Então, bora lá. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até o parque para acampar e ler. Vamos dizer que é sementeira. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos isso daqui vai envolver aquele assunto que eu já falei 1000 vezes para você, que é gaiola de Faraday. Isso daí aparece com uma frequência absurda no Enem. Então, bora lá. Por que envolve gaiola de Faraday? Lembram o que é que acontece com a gaiola de Faraday? Interno à gaiola de Faraday, interno a um objeto recoberto por metal, ou uma gaiola mesmo, uma gaiola de passarinho, se imaginar. O campo elétrico interno é zero. Em qualquer ponto interno, o campo é zero. Lembram lá? Se o campo for zero, se a força é campo vezes carga e o campo é zero, não importa qual vai ser a carga, a força vai ser nula. Se a força vai ser nula, não tem movimento de carga. Se não tem movimento de carga, não tem condição de eletricidade, então não tem choque. Então, dentro da gaiola de Faraday, não vai ter a movimentação de cargas, então não vai ter como o raio se propagar dentro. Certo? Então, bora lá. O que é aí que mais se assemelha a uma gaiola, que mais se assemelha a um objeto vedado com metal? Um carro, uma barraca, um quiosque, abrir o guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore? Um carro. Por quê? Porque o carro é todo de metal, basicamente, pode considerar quase todo de metal. Lembra muito a gaiola. E aí, quando... João tá aí ainda, João. Vai Ai, dormir? meu Deus, ótimo. Adorei. A resposta certa é a de Amâncio. Preparativo para morrer. Sim. É as ânsias dele aí. É porque ele não tem coisa para estudar. Eu passei a semana toda enjoando ele. E pior que eu tenho coisa para estudar mesmo amanhã. E eu, quando eu penso, eu fico triste. Então, o que é que mais se aproxima? Entrar no carro, porque o carro lembra a gaiola de Faraday. E João não foi comer, não? Estranho, uma hora dessa ele não tá comendo. De novo, ó, é uma questão. Essa questão, eu não sei se eu já mostrei para você.
Mas é uma questão daquelas que, se vocês estiverem afiados com matemática, enfim, quando você bate o olho assim com a matemática, você já consegue responder. Por quê? Porque é uma questão de conversão de unidade. De novo, é o tipo de questão que aparece muito lá em matemática. Matemática vai aparecer um monte de questão envolvendo conversão de unidade. Física também tem isso. Essa aqui é uma questão própria sobre conversão de unidade, só que tem um textinho besta. Ó, a pergunta é, a quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de... Então, bora lá. O que é que diz na questão? Oxe, João saiu agora. Bem feito. Tá vendo? Amedrontei o mal. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáveis... Peraí, minha irmã me ligou. Deixa eu avisar pra mim. Mãe, Letícia tá ligando. Tá, meu filho. Desculpa, minha irmã aqui enchendo o saco. O gerenciamento e duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual telefone celular diz que a quantidade... Para onde é que ela vai com aquele mototaxista? O que é Você isso? não ouviu essa música? Você não ouviu essa música, não? Que é Não. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista. Por isso que Dádiva cantou a música. Não conheço, não. Eu sou tabarel pra música. Mas manda letra de hip hop pra Ivan. Eu mando, ele tá me ameaçando de bloquear. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida por sua bateria... Oi. Depois você me explica por que tem uma relação que 1 miliampere equivale a 3,6 coulomb, né? É isso, é exatamente isso para responder a questão. Então, quando eu explicar a questão, eu já respondo junto. Então, bora lá. Fala aqui 1.500 mAh. E ele pede para converter isso para coulomb. Então, olha, coulomb é o quê? É o ampere segundo. Então, você tem que transformar isso daí para segundo. Então, ó, a primeira coisa, eu tenho milho. Então, eu tenho 1.500. 1.500 milho. O que é milho? 10 a menos 3. Então, pronto. A primeira coisa já vai ficar isso aqui. Então, já fica 1,5 ampere hora. Certo? Até aí, entendido? Agora, tem 1 hora. Como é que eu faço essa conversão? 1 hora tem quantos segundos? 3.600, não é isso? 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. 2 zeros, 3.600. Então, pronto. Se eu quero converter hora para segundo, é só multiplicar por 3.600. Então, pronto. Agora eu tenho 1,5 vezes 3.600. Isso daqui vai ser o quê? Em ampere segundo. Isso daqui é a mesma coisa de coulomb. Então, pronto. É só para fazer essa multiplicação e eu tenho o resultado. Quanto é que vai dar? 3.600 dividido pela metade, 1.800. 1.800 mais 3.600, 5.400. 5.400 coulomb. Ah, Camila, você perguntou por que 1 miliampere tem o valor lá que você falou em coisa. 3,6. Isso, 3,6. Por quê? Porque é só fazer isso daqui, ó. Só pegar Eita, minha nossa, eu tive um derrame. Eita ferro. 1 miliampere hora. Primeira coisa, o milho. Aí o milho vai ficar 10 a menos 3. Sobrou agora o hora. Para transformar para segundo, 3.600. Só porque aí vai passar a vírgula, né? Vai subir 3 vezes. Então vai ficar 3,6 coulomb. Correto? Entendeu, Camila? Agora é só a conversão de unidade. Depois já ensinei para vocês, mas não sei se vocês lembram. Poderia também, se vocês quiserem, fazer assim, ó. 1 miliampere hora. Tem gente que faz assim. Eu, quando é coisa mais complicada, eu sempre faço. Ampere. Aí eu sei que aqui, ó, tá aqui, ampere hora. E eu quero agora fazer isso daqui. Aí eu coloco como 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Aí depois eu venho aqui
Eu venho aqui agora, corto hora com hora, vai sobrar o quê? Só segundos, para ficar segundos em cima. Se eu quisesse deixar segundo embaixo, aí era só fazer o contrário. Faz como se fosse uma operação matemática simples. E é uma operação matemática simples. Entendeu? É só uma justificativa para a transformação de unidade. Tem muita unidade que é mais fácil fazer assim. Transformação, é mais fácil fazer assim. Bora, a cada linha é uma questão simples, todo mundo entendeu? Essa daqui? Sim. Hip Hop Lo-Fi. O pior é que João, ele agora está com computador, mas antes ele só tinha o telefone. Aí ele colocava um vídeo tocando em cima no Lo-Fi, na parte de cima do telefone, e o livro embaixo, ou o resumo de alguém. Normalmente é o resumo de alguém. Por quê? Porque se eu deixasse o vídeo tocando, aí a tela não bloqueava. É o único motivo que ele escuta Lo-Fi. Agora ele está com computador, agora ele está cheio. Eita, agora que eu vi a pergunta. Nisso, qual a diferença entre potência real e potência nominal? Então, olha, isso daqui é a mesma coisa que vocês vão ver lá em termo. Desculpa, acho que foi... Eita! A pessoa mandou privado, mostrou ali. Mas eu não sei como Eu bloquear. aqui pensando porque alguém tinha mandado alguma coisa privada pra mim, porque eu pensei que era na minha tela que eu tava vendo o chat. Ah, desculpa, é porque eu não sei não como é que faz para não mostrar. Tranquilo. Não foi nada. Ó, a diferença da potência nominal da potência real. A potência nominal é o que no papel funciona. Então, se você for pegar lá uma máquina térmica, lembra lá que na máquina térmica você sempre tem aquele coeficiente de rendimento? Lembra lá, qual é a máquina térmica que tem o melhor ciclo, a melhor eficiência entre duas fontes de calor, vai ser lá baseado no ciclo de Carnot. Então, a mesma coisa tem para a elétrica. Então, a nominal é o que deveria funcionar. No mundo ideal, perfeito, que pôneis são coloridos, e existe por aí, a potência nominal seria o que funcionaria. Então, você tem equipamento lá, teria um chuveiro, que tem lá 5.400 de potência nominal, mostra isso. Qual a potência real dele? A potência real é que uma parte vai ser dissipada para calor, uma parte, ou para calor que não vai ser usado para converter para esquentar água. Porque se você encosta no chuveiro, você vai ver que o plástico fica quente. Então, se o plástico está ficando quente, não está sendo transferido para a água. Se não está transferido para a água, está sendo perdido. Tem a ver com a flutuação da energia, tem a ver com um monte de coisa, e essa daí é que vai dar a potência real. Então, são as duas diferenças. A potência nominal é o que seria o ideal no mundo perfeito, e a potência real que realmente está ali sendo usado. A mesma coisa que vocês vão ver lá em termodinâmica. Vocês gostam de termo? Meu primeiro contato com termo, eu achei chato. Depois eu gostei muito, mas no primeiro contato achei muito chato termo. Não sei. Não sei. Até hoje, de vez em quando, eu pego umas questões de termo assim. Minha nossa, que negócio enjoado. Negócio que também tem muito química e termo, tem muita coisa de física, de termofísica que faz com química, termoquímica. Alguns peixes, como o poraquê, a famosa enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Quadro apresenta a potência aproximada de equipamento, a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem uma potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é... Qual a potência do peixe? Lembra lá? De novo, essas fórmulas de potência, você tem que saber isso de todo jeito. Isso daqui, isso, π. A outra, R ao quadrado. A outra, U ao quadrado sobre R. De novo, lembra lá como é que faz para formar essas daqui? Essas duas aqui? É só pegar e substituir isso daqui a fórmula lá do Rui, né? Se você colocar isso daqui, se for substituindo, você encontra as outras duas. Tranquilo. Deixa eu apagar.
Então, pronto. Qual é a potência do peixe? É só pegar o pio. Então, pio. Qual é a corrente que o peixe produz? 2 amperes. Qual é a DDP? 600. Qual é a potência do bichão? 1.200. Então, a potência do bichão é 1.200 o quê? 1.200 watts. Qual é o equipamento elétrico mais próximo disso? Churrasqueira. Churrasqueira. Tipo, uma questão bem simplesinha, assim. Como eu já disse, eu já falei isso 1000 vezes para vocês. E agora, nessa parte de revisão, de reta final, já tá todo mundo cheio de saco. Já tá todo mundo de saco cheio, não é enchendo mais. É o basicão. Se vocês souberem esse basicão, essas lógicas assim, bem tranquilas, vocês vão perder uma questão que era com muita conta e extremamente complicada, e olha lá. E uma questão não tira ninguém de medicina, assim. Pelo menos assim. Uma questão de elétrica é muito difícil. Uma questão muito difícil não vai tirar, porque por causa da maluquice lá, que é o TRI. O TRI foi bem maluco. A minha prova de matemática eu me arrombei por causa disso. Que eu errei uma questão fácil. Aí a nota caiu bastante. Bastante não, caiu. Não é que eu só errei uma questão, não, viu? No Enem. Mas eu errei uma questão fácil. A mesma coisa foi em português. Quando saiu a nota de português, meus amigos começaram a me chamar de analfabeto. Porque eu nunca tinha errado uma questão de inglês, desde que eu fiz a lei. Aí, no ano que eu estava fazendo para medicina, eu errei 2. A minha nota de português foi assim, foi bem ruim, foi bem ruim. Deixa eu ver agora. E a última questão também, que vocês já viram, é a questão que parece difícil, a questão média, né? Que a resposta é bem fácil, mas essa questão assusta. O que a questão pede? Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, se eu tocar aqui, nesse ponto A, qual vai ser a resistência elétrica equivalente? E bora lá, então. O texto da questão é como eu disse, essa questão não precisa muito de texto. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado entre as placas A e B, que representam os pontos em que o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, bora lá. Se eu encosto no A, qual vai ser a resistência equivalente? Se eu encostar em A, aí eu vou fechar esse circuito, né? Então, vou ter um aqui, ó. O circuito, como é que vai ficar? Vai vir aqui, vai vir aqui, aí fecha aqui e vem isso daqui fechado. Enfim, aqui vai estar os pontos lá continuando. E onde é que vão estar as resistências? Vou ter uma resistência aqui, uma outra resistência aqui e uma outra resistência aqui. Então, pronto. Eu tenho 3 resistências, não é isso? Por que eu não considero essa outra resistência daqui, essa resistência aqui? Porque tá aberto, né? Isso. Então, eu marquei, desculpa, eu apontei essa daqui, mas é porque eu não estava olhando. É essa daqui, ó. Aqui não entra, é essa daqui. Por quê? Porque ela tá solta. O aberto tá aqui. Mas o caminho não falou certo. Tá aberta mesmo, essa daqui ela não tá entrando. Por quê? Porque o circuitozinho vai ficar fechado aqui, né? Eita, é porque eu desenhei espelhado. Desculpa, agora que eu vi, que burro. Cadê? Eita, desgraça. Cadê? Não. Aqui. Desculpa, é aqui. Aí aqui é que eu vou ter outra resistência. Aqui eu vou ter outra resistência. Aí o sisteminha vai estar fechado assim, né? E, enfim, pro lado de cá vai continuar. Não tá mudando, tá travando. Pro lado de cá que vai continuar.
E agora pede qual vai ser a resistência equivalente. Eu tenho 4 aqui. Vocês lembram lá aquele truquezinho que eu já falei para vocês? Resistores em paralelo. De acordo com a quantidade, eu divido a resistência pela quantidade. Eu tenho 2. Cada um tem 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2 quiloohms. E eu tenho um outro resistor, que vai ser esse resistor aqui, que está em série com esses outros dois aqui que estão em paralelo. Então, 2 mais 4, porque em série a gente vai somar. 2 mais 4, 6. Resposta correta? Letra C. Essa questão é uma questão média. Nilson, Oi. uma dúvida que eu ainda tenho. Quando tá assim, você sempre faz primeiro o que tá em paralelo, para depois fazer o que tá em série, né? Sempre. Eu sempre prefiro fazer o que está em paralelo. Por quê? Porque é aquele negócio. Você tenta responder a questão para transformar tudo em um resistor só. Você não tem, mas fica muito complicado se você for pegar esse resistor em série e transformar ele em um paralelo. Por quê? Porque aí você tem que supor fios. Então, eu prefiro reduzir. Então, eu pego os dois que estão em paralelo e eu reduzo para um só que está em série. Para o que seria a resistência deles equivalente em série. Aí eu sempre acabo pegando o que está em paralelo, aí transformo em um. Aí depois esse um está em série com outro, aí é mais fácil, porque é só somar. Agora, tipo, não tem como jogar o que está em série dentro do paralelo. Ficaria mais complicado. Entendeu, Camila? Eu expliquei? Você perguntou? Se explicou. Se um exemplo não fosse 4 e 4, seria aquele negócio, né? Multiplica em cima e soma embaixo, né? Isso. Se fosse tipo 4, 2, por exemplo, aí seria 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2. É o contrário. É o produto dividido pela soma. Isso. Apesar que é porque normalmente as coisas são a soma dividida pelo produto, né? Mas nesse caso não, é o produto dividido pela soma. Aí 4 mais 2, aí você encontraria. Como são iguais, então, tipo aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, ó, 4, eita ferro. 4 dividido por 4 mais 4. Ficou bem mais bagunçado do que eu gostaria. Aí vem aqui, ó, 4 No vezes final dá a 4. mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa. Por isso que eu dou como truque para vocês. Se eu tivesse 4 resistores de 4 quiloohms, qual seria, em paralelo, qual seria a resistência equivalente deles? 1. Por quê? Porque eu tenho 4 que são da mesma resistência, que é de 4 quiloohms, que estão em paralelo. Então, 4 dividido por 4 dá quanto? Ó. E o que eu falei para você é porque, tipo, a justificativa, né? É porque aqui vai ficar 8, né? Eu posso colocar 2 vezes 4. Em cima, eu vou ter 4 vezes 4. Aí eu vou acabar cortando. Cadê? Da cor? Eu vou acabar cortando esse 4 mais 4. Aí tá vendo que esse 2 aqui é o número, ó? Eu tenho 2. 4 vai ser cada um e 2 vai ser o número que eu tenho. Você pode fazer isso para 3, para, enfim. Quando eu quiser, vai ser sempre esse truquezinho. Entendeu? Geralmente quando cai mais assim, a pessoa se assusta mais pelo fato de ver Porque tem. resistor, né? Mas a conta não é nem tão complicada. Não, se assusta por quê? Porque começa a falar de telefone, tem um circuito que parece meio embaralhado, tem um desenho de uma tela e tem um número meio estranho nas alternativas. Porque tem 1.3, 1.3, 6.7. Aí, quando você encontra um resultado assim meio fechado, parece ser muito fácil, você fica com a cabeça, vixe Maria, tá certo? As questões assim parecem muito fáceis, aí você fica, eu pelo menos, eu fico meio, rapaz, com certeza aqui é alguma burrice minha que tá atacando no momento. Eu sempre penso assim. Eu na vida. Eu sempre acho, não tem como ser simples assim. Não é possível. E eu sei responder isso aqui, tá errado. Se você responder, tá errado. Aí, mas não, mas é simplesinha mesmo. Eu mostrei para vocês hoje. Ó. Eu mostrei questão difícil, mostrei questão média, mostrei questão fácil para vocês. São todos desses assuntos. E assim, de novo,
As contas não são bicho de cabeça. Não é nem no que é que vocês façam a tese de TCC. É vocês entenderem os conceitos. Vocês entendendo os conceitos, até para chutar uma questão assim, um resultado, vocês conseguem chutar bem melhor. Vão ser pouquíssimas questões de física que vocês vão ter uma resolução extremamente complicada, uma resolução assim com muita conta mesmo. São pouquíssimas, são pouquíssimas. E aí essas normalmente são as difíceis e que ninguém acerta, e aí não muda tanto assim a nota não. Então é ok. Então, por hoje acho que é só. Deixa eu ver se eu botei. Não botei mais nenhuma questão, não. Alguma dúvida, gente? Nenhum.